Muito bem. Então, a gente tinha conversado bastante no nosso último encontro, há 3 semanas atrás, sobre João 14:1, mas na verdade a gente já tinha concluído João 14. Aquele último encontro eu só tinha decidido voltar em João 14:1, em face dos acontecimentos que eram quentes naquele tempo, né, sobre o que estava acontecendo no Afeganistão e qual deveria ser nosso posicionamento como cristãos em relação àquilo. Então eu voltei em João 14:1, quando o Senhor fala para não permitirmos que o nosso coração fique atribulado, mas que a nossa confiança não seja na narrativa desse mundo, na narrativa das mídias, na narrativa da política, mas sim a nossa confiança seja baseada no que Ele nos disse, tá? Então não vou voltar, não vou continuar ali em João 14, porque a gente já tinha concluído. Nós vamos ler hoje João 15 juntos e conversar um pouco sobre esse capítulo de João. Vamos lá, eu quero ler o texto corrido de João 15, do 1 ao 27, e aí a gente volta para discutir versículo a versículo em detalhes, tá? Eu vou ler na século 21, Almeida século 21, a versão que eu estou usando. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo o ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Eu vou parar aqui, na verdade, aí a gente vê versículo a versículo, aprofunda um pouco e depois a gente continua, vai para uma outra sessão do 18 ao 27. Muito bem. João 15, 1 é o sétimo eu sou de Jesus em João. Quando você vai voltando João 14, João 13, você vai ver Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Então esse é o sétimo eu sou a videira verdadeira. E a gente já viu também, desde João, no início de João,
até agora, quantas vezes Jesus se colocou em situações controversas ao dizer eu sou. Porque a gente já sabe identificar que toda vez que ele diz eu sou, ele está se referindo a Êxodo 3,14, né? Ele está se referindo ao tetragrama, a quando Deus disse para Moisés de dentro do arbusto que ardia no deserto, eu sou o que sou. E aqui Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Ele está falando sobre ele, e nesse mesmo versículo ele fala sobre o pai, ele fala, e o meu pai é o agricultor. E aí a pergunta que nos fica é, Jesus é a videira verdadeira, então quer dizer que já tinha uma videira. E ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. E a pergunta então é, quem é a videira? Ou do que se trata quando Jesus está dizendo, eu sou a videira? E a gente pode, se vocês pesquisarem isso, vocês vão ver diversos comentários e diversos tipos de interpretação para isso. Mas, ao meu ver, a interpretação mais correta é a que seja bíblica. e não que existam interpretações, porque assim, muitas vezes a interpretação incorreta ela parte de um princípio bíblico também, né? Mas é importante a gente permitir que a palavra interprete a própria palavra, que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Então eu quero citar 3 textos que falam sobre a videira e a gente vai olhar mais aprofundadamente o que significa a videira e por que Jesus está dizendo eu sou a videira. Alguém tem alguma ideia, alguém já ouviu dizer do que se trata quando a videira, né? O que significa a videira? Você já ouviu falar, Débora, ou não? Não? Tá. Não. A gente acha que Jesus tá usando uma parábola aqui, né? Mas parábola é diferente. Parábola é quando ele conta uma história, né? Uma história representativa, e daí ele explica essa história, né? Aqui ele está fazendo uma metáfora. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, né? Então, se ele está dizendo eu sou a videira verdadeira, é porque já existe um conceito do que é a videira para aquelas pessoas que estão ouvindo o que ele está dizendo. Tá? Agora, quem são as pessoas que estão ouvindo o que ele está dizendo? São os seus discípulos. Lembrando que João 13:17 é um discurso que Jesus está fazendo só com os discípulos. Ele veio daquele discurso de Mateus 24, Lucas 22, e agora ele está num ambiente separado com os seus 12 discípulos. Na verdade, nesse momento, com 11 discípulos. Porque a gente vê em João 14:31 e João 13:31 que Judas tinha saído da sala, né? E João 14:31, o último versículo antes de João 15, Jesus fala, vamos sair daqui. Então agora Jesus está saindo, Judas já tinha saído, e agora Jesus está saindo com 11 dos seus discípulos. Tá? Guarda isso porque isso é importante, porque ele vai falar dos seus amigos mais para frente, né? Então ele não está mais, o traidor não está mais nesse contexto, né? Essa conversa é com os seus 11 amigos, né? Então é com esse grupo que Jesus está falando, e esse grupo de pessoas, então, eles entendem quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E por que eles entendem? Porque a videira está relacionada a Israel. A videira está relacionada a Israel. Agora, existe um princípio de interpretação que é o princípio de interpretação que considera a primeira citação da palavra. E a primeira vez que a palavra videira aparece na Bíblia, alguém sabe quem é? Quando é?
quando Noé sai da arca, o que ele faz? Ele planta uma videira. Agora é muito interessante, eu não sabia disso, eu aprendi isso hoje, porque eu estava assistindo uma aula do Ângelo Basso, e ele citou esse versículo. Gênesis 9:20. Quando vocês abrem lá em Gênesis 9:20, vai dizer assim: Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Agora, qual é a questão aqui? Noé plantou uma videira. Qual era o contexto em que a terra se encontrava quando Noé plantou uma videira? Noé plantou uma videira logo após o dilúvio. E o dilúvio foi um juízo de Deus na terra. E aí, se você ler alguns versículos antes de Gênesis 9:20, o Senhor está fazendo uma aliança com Noé. E ele fala coisas muito semelhantes àquelas que ele falou para Adão no início da criação. Crescei, multiplicai. Ele está falando coisas muito semelhantes àquilo que ele falou para Adão. É como se o momento de Gênesis 9, após o dilúvio, é como se houvesse um reset da criação. Gênesis 1 começa como? A terra era sem forma e vazia, e as águas cobriam a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No dilúvio, o que aconteceu? As águas cobriram a terra, e quando parou de chover do céu, porque não foi só chuva que cobriu a terra, as fontes da terra também brotaram, e as águas, então tinha água vindo de baixo e de cima. E quando parou a chuva e a arca ficou no topo do monte, Noé soltou uma pomba que sobrevoou a terra cheia de água. Em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No dilúvio, Noé soltou aquela pomba que pairava, que sobrevoou sobre as águas. O mesmo símbolo de animal que o Senhor, de ave que o Senhor usa, que Deus usa quando uma pomba vem sobre Jesus e uma voz do céu declara: "Este é meu filho amado". Então a cena é muito semelhante. O ato de Noé plantar uma vinha é como se fosse uma renovação da esperança da restauração do Éden. A gente vai ver, Jesus continua dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, certo? Aproveita que você está em Gênesis, passa umas páginas para trás, vai em Gênesis 2, versículo 8, o que diz? E diz assim: então o Senhor Deus plantou um jardim. Deus é um agricultor. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Muito bem. Abram em Salmo 80. Tudo isso para falar sobre a videira, mas é importante. Eu vou ler a partir do 7. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações
e a plantaste. Qual foi a videira que Deus trouxe do Egito e plantou numa terra? Deus trouxe do Egito um povo que não tinha terra, e ele deu uma terra, e a palavra fala que o Senhor plantou Israel nessa terra. E aqui o salmista está chamando esse povo de videira. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste lugar, ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com sua sombra, e os cedros de Deus com seus galhos. Ela estendeu sua folhagem até o mar e seus brotos até o rio. Por que derrubaste suas cercas, para que todos os que passem pelo caminho colham suas uvas? O javali da floresta a devasta e os animais selvagens alimentam-se dela. Está falando de um tempo de angústia, de juízo contra Israel. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e cuida dessa videira, a videira que a tua mão direita plantou. Deus plantou um jardim no Éden, Deus plantou Israel na terra, e Jesus está dizendo, o meu Pai é o agricultor. O ramo que fortaleceste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, elas permanecem pela repreensão do teu rosto. E aí ele vai terminar dizendo, Senhor dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Então ele está falando de uma súplica para que Israel seja salva. E o salmista chama Israel de uma videira que o Senhor trouxe do Egito e plantou numa terra. E para concluir o nosso pensamento sobre a videira como Israel, Isaías capítulo 5 é uma canção que diz assim: quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha, da sua videira. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas. Mas deu uvas bravas, uvas más. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Deus está falando aqui. Que mais poderia se fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Por que veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas? Eu vos contarei o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Farei dela um deserto, não será podada nem cavada. Nela crescerão sarças e espinheiros, darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação predileta. Muito bem, depois vocês podem continuar, porque esse é um texto que o Senhor fala sobre o juízo que ele enviaria sobre a casa de Israel. Mas por quê? Porque ele plantou uma vinha, ele amou essa vinha. Era a vinha predileta do Senhor. E eles não deram fruto bom, eles deram uvas bravas. O Senhor prometeu o que para Abraão? Uma nação que abençoaria, que daria bons frutos e abençoaria todas as nações da terra. E Israel até hoje não foi capaz de ser essa nação. Então, Jesus está dizendo, nesse contexto, comparando... Agora, o problema é que muita gente vai usar esse texto para falar, tá vendo? Então,
Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, então Israel não tem mais problema nenhum, não tem mais motivo nenhum para Deus cuidar de Israel. E não é isso. O que Jesus está dizendo é mais ou menos o que Paulo vai interpretar para nós em Efésios 2. Eu já li esse texto em alguma aula nossa aqui. Estou citando muita coisa rápida, né? Se estiver muito rápido, vocês me falam que a gente dá uma pausa. Mas em Efésios 2, lembra do versículo 11 em diante, Paulo está falando do mistério entre gentios e judeus, e ele chama os gentios de estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Porque eles estavam, versículo 12 diz, separados da comunidade de Israel. Então o conceito rabínico aqui, e o conceito que os discípulos de Jesus tinham é: para estarmos ligados à vida de Deus, precisamos ser descendentes de Israel. E Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que te liga ao Pai, eu sou aquele que, se você estiver em mim, não é se você estiver em Israel, porque se você estiver em Israel e não der fruto, você também vai ser cortado. Portanto, eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim. É disso que Jesus vai falar. Então, quando Paulo fala que vocês estavam estranhos à promessa porque vocês estavam fora da comunidade de Israel, aí ele vai dizer no 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Portanto, ele é a videira verdadeira. É somente a videira de Deus continua sendo Israel. Mas Jesus é a videira verdadeira. É por meio de Jesus que nós temos a vida do Pai. E o meu pai é o agricultor. Estou de volta agora no texto original que a gente está estudando, João 15, versículo 1. A gente já viu que o pai é de fato um agricultor porque ele plantou um jardim em Gênesis. E aí Jesus vai elaborar sobre isso. Ele vai dizer: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Ou, algumas versões vão dizer, poda, para que dê mais fruto. Ou seja, o ramo que está nele e não dá fruto, toma uma machadada. O ramo que está nele e dá fruto, toma uma facada. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Em Hebreus 4, no versículo 12, vai dizer: a palavra de Deus, não precisa abrir, só anota para referência aí, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Aquele ramo que está em Cristo e dá fruto, o Pai vem com a faquinha do agricultor e ele poda aqueles ramos com a lâmina da palavra, para que aqueles ramos
deem ainda mais fruto. E o versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Perceba que aqui Jesus está usando a palavra no singular. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lembra que quando ele lavou os pés dos discípulos e teve aquele episódio com Pedro, e Pedro fala, me lava inteiro então, Senhor. E ele fala, vós já estáis limpos. Né? E aqui ele fala, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vocês vão observar que a palavra permanecer aparece diversas vezes aqui. Portanto, existe uma resposta nossa ao Senhor. Não é apenas, temos a consciência da salvação, cremos em Jesus. Ele está nos chamando para permanecermos nele. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus está fazendo uma analogia com a videira novamente. O ramo que é cortado da videira, ele não dá mais fruto. Então, para você dar fruto, você tem que permanecer no Senhor. E ele vai dizer de novo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, de novo a palavra permanecer, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a pergunta aqui então é, o que significa dar fruto? Porque Jesus está dizendo, o ramo que permanece em mim e não dá fruto, é cortado. Portanto, nós queremos dar fruto, certo? De novo, Jesus disse no versículo 2, o ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta esse ramo. O Pai vai cortar esse ramo. Então nós queremos dar fruto. A pergunta é então, o que significa dar fruto? E às vezes a gente acha que dar fruto é só pregar o evangelho e converter pessoas para o Senhor. Que isso é dar fruto. Né? Mas é muito além disso. Nós vamos ver aqui em alguns versículos para frente. Quem não permanece em mim, versículo 6, é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. A semelhança de que ramo? De João 2. O ramo que não dá fruto e o Pai corta, e o ramo que é cortado fora da videira, ele seca. E esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. O Jesus está falando do juízo do inferno. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Agora ele está dizendo as minhas palavras. Quando você vai no texto original, a palavra, em João 15:3, é logos. Original no grego, logos. E as palavras aqui é rema. Quando João fala em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está usando logos. Né? Então, não é só pela palavra de Deus, mas também pelos mandamentos, pelos ensinos. Né? As palavras que eu vos disse. Então, as palavras que Jesus nos disse precisam permanecer em nós. Como que as palavras que Jesus nos disse vai permanecer em nós? Só existe uma forma.
As palavras que Jesus nos deu, elas estão registradas num livro. Então, para as palavras do Senhor, para os ensinos, os mandamentos do Senhor permanecerem em nós, nós precisamos constantemente ler e meditar nas palavras que o Senhor nos deu. E sermos limpos pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. João 15:3. Então, no versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Veja bem, qual é o nosso objetivo? Dar fruto, certo? Dar bons frutos, para não sermos cortados. Então, Jesus está dando a receita, como que você dá bons frutos, para que você não seja cortado da videira. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando damos frutos, glorificamos a Deus, e assim nos tornamos discípulos de Jesus. Como podemos dar fruto? Se permanecermos na palavra, que é Jesus, e se as palavras de Jesus, os ensinamentos, os mandamentos, aquilo que está registrado na palavra de Deus, permanecer em nós, transformaremos isso numa vida de oração e pediremos ao Pai, e tudo o que pedirmos, olha o que Jesus está dizendo, o que você quiser vos será concedido. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque tem um contexto aqui. Não é o que você quiser para você mesmo. Nisto o meu Pai é glorificado. Ou seja, se permanecermos em Cristo e as palavras dele em nós, o que vocês acham que nós vamos pedir a Deus? Coisas para satisfazer nosso próprio umbigo? Não. Pediremos coisas para glorificar o Pai. Lembra o que Jesus falou em João 14:13. Eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Então, de novo, Jesus está dizendo que a sua vida de oração é importantíssima para que você dê fruto. A nossa vida de oração é importante para que a gente possa dar fruto. As palavras de Deus só vão permanecer em nós a partir do momento que nós lermos, meditarmos e orarmos sobre essas coisas. E meu Pai é glorificado nisto, que deem muitos frutos. E assim sereis meus discípulos. E agora o versículo 9 é um versículo que tem que acertar o nosso coração. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Quê? Jesus está dizendo que te ama do mesmo jeito que o Pai ama ele. E depois em João 17 ele vai dizer que o Pai te ama do mesmo jeito que ele ama Jesus. A gente vai ver essa temática se repetir tanto em João 16, eu não me lembro o versículo agora,
quanto em João 17. João 16, 27. O próprio Pai vos ama. E depois em João 17 vai dizer que o Pai vos ama como Ele me amou. Versículo 23 do 17. Então, ó, gravem esses versículos. João 15, 9, João 16, 27 e João 17, 23. Quando você tiver dúvida do amor de Deus por você, leia esses 3 versículos. João 15, 9. Jesus te ama do mesmo jeito que o Pai ama ele. Versículo 16, João 16, 27. O próprio Pai te ama. E versículo 23 do capítulo 17. Os amaste assim como me amaste. Então Jesus está dizendo que o Pai nos ama como o Pai amou ele, como o Pai ama ele. Agora, lembra que em João 14 a gente falou que a linguagem do amor de Jesus não era nenhuma das 5 linguagens do amor que a gente está acostumado? Mas era o quê? A obediência. É importante a gente lembrar daquilo, porque assim, lembra, vamos recapitular umas coisas assim. João 13, Jesus falou para amar como ele amou. Então, ele deu um padrão de amor. João 14, ele está dizendo, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então agora, já que ele deu o padrão de amor e disse que para amar tem que obedecer, ele vai dar o padrão da obediência agora. Versículo 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, então qual é o padrão da obediência que Jesus está colocando para nós? Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A régua subiu num nível absurdo. Primeiro que não adianta mais amar com um sentimentalismo humano, mas o amor é uma prática, o amor é uma pessoa primeiramente. 1 João 4,8 e 1 João 4,16 diz o que? Deus é amor. E Jesus dá o padrão de amor, como eu vos amei. João 13 vai dizer, amou-os até o fim. Qual foi o fim para Jesus? A cruz. Dar a própria vida. E ele vai falar aqui de novo, que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. É esse o nível de amor. E aí em João 14 ele explicou para nós, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. E agora em João 15 ele está dizendo, permaneça em mim e obedeça os meus mandamentos. Como? Como eu obedeci o meu Pai e permaneci no seu amor. E como foi que Jesus obedeceu ao Pai? Quantas vezes vocês se lembram que a gente falou em João, no Evangelho de João, que Jesus falava, as minhas obras não são minhas, mas são obras que o Pai realiza em mim. Né? Eu não faço nada por mim mesmo, mas o Pai realiza em mim. Portanto, quais são os frutos que Jesus está falando aqui? São frutos que não são seus,
e que não nasceram do seu coração e da sua vontade, mas são frutos que nasceram do coração do Pai e são frutos que o Pai quer que você realize. Portanto, o padrão, a régua subiu. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11: Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Eu tenho uma fala aqui em casa com as crianças, que às vezes a gente dá uma ordem e nem sempre a ordem é agradável, né? E normalmente a criança, quando ela recebe uma ordem desagradável, ela faz o quê? Cara de triste, cara de emburrada, cara de chateado, né? E aí a frase que impera aqui em casa é: obediência é com alegria. E aí elas têm que mudar a cara na hora para uma cara de alegria e obedecer com alegria. A Luísa às vezes começa a dar risada na hora que a gente fala isso, né? Mas perceba o que Jesus está dizendo: permaneça no meu amor e obedeça aos meus mandamentos para que a vossa alegria seja plena. Ele não está dizendo que obedecer vai ser gostoso sempre, que obediência é fácil, né? Mas ele está dizendo que a obediência é para que a vossa alegria seja plena. Então eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Jesus obedeceu ao Pai indo para a cruz. E ele está dizendo: a minha alegria permaneça em vós e a sua alegria seja plena. Eu estou obedecendo ao Pai, né? E aí o versículo 12: E o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o padrão de amor de Jesus é assim como ele nos amou. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Isso é amor. Sabe aquela historinha que a gente ouve normalmente em junho, quando é o mês do orgulho LGBTQIZ, sei lá o que? Aquela frase: amor é amor? Mentira. Mentira. Primeiro, Deus é amor. 1 João 4,8, 1 João 4,16. E aqui Jesus está dizendo: isso é amor. Não existe amor maior do que isso. Amor não é sentimento. Amor não é realização pessoal. Amor não é prazeres dessa vida. Amor não é fazer o que eu quero com quem eu quero. Isto é amor. Dar a própria vida pelos seus amigos. Portanto, é impossível darmos fruto e obedecermos o mandamento de Jesus fora do contexto da igreja. Por quê? Porque é no contexto de uma vida de igreja, e eu não estou dizendo agora de frequentar uma igreja, mas estou dizendo viver igreja, para aprendermos de fato o que igreja é. Não devemos ir num templo, numa igreja católica, evangélica ou qualquer denominação, mas devemos olhar para aquilo que é igreja. Atos é o livro que mais vai nos dar, e obviamente depois as cartas de Paulo, as igrejas, mas é um livro que nos dá noção do que era a igreja no princípio, do que era a igreja apostólica.
né? Não tinha um templo, não tinha um nome, né? Mas era as pessoas unidas num só propósito. E é nesse contexto de igreja que você consegue cumprir esse mandamento de dar a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por você e por mim quando nós ainda éramos seus inimigos, a palavra vai dizer. Quando nós éramos pecadores, quando nós e ainda estamos presos num corpo de pecado, né? Paulo fala que nós aguardamos ansiosamente o dia em que nós vamos nos libertar desse corpo de pecado. E Jesus deu a vida dele por você e por mim. Então esse é o chamado para darmos a vida uns pelos outros, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Aqui o contexto não é de dar a vida pelo seu inimigo, mas sim de dar a vida pelos seus amigos. Os discípulos entenderam muito bem isso, porque a gente vai ver em João 21 que após a morte de Jesus, Pedro ficou perdidaço e ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Lembra quando Jesus encontrou Pedro? Ele estava pescando. E Jesus falou: você não vai mais pescar. O seu propósito é outro agora. E quando Jesus morreu e ele ficou perdido, desesperado, ele falou o quê? Vou pescar. E o que os amigos dele fizeram? Pedro, você tá doido, vai então sozinho, você tá errado. Não é para isso que Deus chamou. Não. Eles falaram: você vai pescar? Nós vamos com você. João 21:3. Muito bem. Então, recapitulando de João 13 a João 15. Em João 13, Jesus nos chama para servirmos uns aos outros e lutarmos uns pelos outros. De novo, em João 21:3, nós vamos ver que Pedro estava nesse momento difícil e eles falam: não, nós vamos com você. Em João 14, Jesus nos ordena não permitirmos que o nosso coração fique atribulado, mas que a gente creia na narrativa dele, nas promessas dele, na palavra dele. Ele nos chama para acreditarmos nele e no cumprimento das suas promessas. Guardando e obedecendo seus mandamentos, ao invés de a gente se esquecer deles na hora do desespero e esquecer das promessas de Deus. E agora em João 15 ele nos chama para permanecermos no seu amor, entregando a vida uns pelos outros, expressando o seu amor a um mundo que nos odeia. Agora, como podemos permanecer no amor e expressar, obedecer esse mandamento de amar uns aos outros como ele nos amou? Eu anotei aqui quando eu estava ouvindo uma mensagem há uns 4 ou 5 meses atrás. Antes do mandamento de João 15:12. Qual é o mandamento de João 15:12? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes de eu conseguir obedecer esse mandamento de João 15:12, eu preciso compreender a realidade, a verdade de João 15:9. Nós só conseguimos amar uns aos outros como ele nos amou quando nós compreendermos como ele nos ama. E ele nos ama como o Pai nos ama. Ele nos ama desde a eternidade. Se em 1 João 4:8 nós vemos que Deus é amor, isso significa que ele sempre esteve plenamente satisfeito no amor que existe no relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito.
Há um relacionamento de amor perfeito em Deus. Deus não carecia de ninguém para se relacionar com Ele. Ele é perfeito e Ele é amor. Portanto, o amor é parte da essência de quem Ele é. E esse amor, que é parte da essência de quem Ele é o mesmo amor que Ele exige de mim e de você na lei, em Deuteronômio 6:5. Amai o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Que é o mandamento que Jesus chama de o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração. Mike Bickle vai dizer que essa é a missão do Espírito Santo na igreja. Estabelecer em nós o primeiro mandamento em primeiro lugar. Mas, presta atenção, nós precisamos de Deus para amarmos a Deus. 1 João 4,19 vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Está na nossa essência amarmos a Deus de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque é assim que Deus é. E Gênesis 1:26 diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Portanto, Ele criou eu e você para amarmos como Ele ama e para sermos amor como Ele é. Muito bem, João 15:14, para encerrarmos, 14-16. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos. Já parou para pensar nisso? Deus quer ser, ou melhor, Deus quer que você seja amigo dele. Não só esposa dele. A gente está acostumado com a ideia de ouvir, né, que a igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Mas, como diria meu amigo Ângelo Basso, tem alguns casamentos por aí que marido e mulher não são amigos. Deus quer que você seja amigo dele. Não vos chamo mais de servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Ou seja, como que a gente pode saber tudo? Jesus revelou. Então é desta forma que a gente sabe tudo. De novo, meditando, lendo, meditando e orando a palavra. Agora, não se anima muito não, achando assim, você é amigo de Deus. Sou bonzão, você é amigo de Deus, Deus quer ser meu amigo. Deus quer que eu seja amigo dele. Olha o que o versículo 16 fala. Não foi você que me escolheu, cambada. Não fica se achando não. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. E vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Jesus está falando de novo da realidade da vida de oração. Precisamos retomar nossa vida de oração. Digo isso para mim mesmo. O inimigo coloca todo tipo de distração na nossa frente, inclusive música de louvor, para tirar você do seu tempo de oração. A gente vive no mundo da superficialidade, no mundo fast food, onde tudo é para ontem, onde a gente tem acesso à informação no celular, no relógio, na televisão, no carro, em todo lugar. A gente está constantemente sendo bombardeado de informação e distrações,
mas o Senhor está dizendo: permaneça em mim, e as minhas palavras permaneçam em vocês, e tudo quanto pedirdes ao meu Pai vos será concedido. Jesus está chamando a gente para uma vida de devoção e uma vida de oração. E ele repete a ordem: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. E aí a parada vai ficar difícil, porque ele começa o próximo versículo dizendo: o mundo vos odeia. Ou seja, ele manda a gente amar uns aos outros, e daí ele fala: mas você acha que tá fácil? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O mundo odeia vocês. E aí a gente vai ter que parar aqui e continuar quinta-feira que vem. De repente fazer o fim do 15 e o 16 inteiro na próxima quinta. Muito bem. Nesse versículo que fala que o Senhor já não nos chama de servos, mas de amigo, né? Me faz lembrar muito de Abraão, assim, do relacionamento que Abraão tinha com Deus. E quando Jesus aparece para Abraão na história de Sodoma e Gomorra, não sei se vocês lembram dessa história. Então Jesus aparece para Abraão e ele tá para ir embora, e aí ele fala, o texto fala assim, que Jesus fala, né, o anjo do Senhor: eu vou esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer. Então ele senta e conversa e fala para Abraão o que vai acontecer. Então ele nos chama para sermos não só servos, mas para sermos amigos que sabe aquilo que o seu Senhor vai realizar. E ele fala que ele já revelou a nós, né, todas as coisas. Então é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Certo? Perguntas, comentários, curiosidades? Aproveitar que só temos nós 4 aqui, fiquem à vontade, abram os microfones. Alguém quer perguntar ou comentar algo? Eu digerir primeiro. É. Mas esse processo de digerir é o processo de fazer com que as palavras permaneçam em nós, assim. Então, meditar, digerir a palavra, buscar, né? É um processo importante. Débora, eu devo confessar, talvez para vocês, a citação de Gênesis 9:20 foi novidade. Para mim foi extraordinário, assim, eu nunca tinha ouvido essa referência.